Um dos principais temas que ainda não abordamos aqui no canal é o da suspensão traseira da Ferrari, porque é o principal culpado pelas dificuldades na pista da Haas. E atenção, é um tema muito importante porque a Ferrari não quer jogar a toalha para esta temporada. Porque essa suspensão será reutilizada também em 2026. E então no vídeo de hoje vamos analisar todos os detalhes técnicos da suspensão. Quando chegará a nova modificação na suspensão traseira da Ferrari, vamos ver também as declarações de Vasseur, o que Margenet diz sobre as atualizações da Ferrari e sobre o novo fundo. E, finalmente, precisamos falar sobre as modificações feitas pela Mercedes, as atualizações da Red Bull e também sobre as eleições da Federação Internacional de Automobilismo. Quem será o novo presidente da federação? Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio e agradeço de coração todas as mensagens que vocês me escrevem em cada vídeo. E agora vamos começar imediatamente. A Ferrari está na trincheira, apesar das derrotas e de uma temporada que começou com o pé errado. O cavalino não levanta a bandeira branca. Pelo contrário, ele redobra, porque 2026 está se aproximando, mas ainda há que salvar a face neste desastroso 2025. E um dos pontos mais críticos diz respeito justamente à suspensão traseira do SF25, que se tornou um dos principais culpados pelas dificuldades na pista. Mas vamos começar com um dado-chave. A SF25 nasceu com uma filosofia técnica corajosa e o projeto 677 deveria ser o da virada. No entanto, na prática, nunca teve realmente o potencial para vencer. Em Monte Carlo, a Ferrari esteve muito perto da vitória. Para o resto, a Ferrari sempre perseguiu. E entre os problemas mais evidentes está justamente aquela suspensão traseira. Push Road, que no papel deveria oferecer vantagens, na realidade expôs os limites de um projeto que nunca foi totalmente otimizado. O princípio do Push Road é simples, é um esquema de compressão, teoricamente mais suave do que os Pull Road. Mas não é a geometria que faz a diferença, é a disposição dos braços, a maneira como a mecânica trabalha durante a aceleração e nas mudanças de carga. Na aceleração, a SFD5 tem um bom agachamento de tração, mas assim que entra em linha reta ou aumenta o ritmo, a traseira se move demais e perde estabilidade. E com um fundo que não gera carga suficiente, o equilíbrio entra em crise. O resultado? Um carro difícil de ajustar, que não funciona bem em sua faixa ideal, especialmente em altas velocidades. O chão não consegue ficar suficientemente perto do asfalto para gerar a carga aerodinâmica esperada. E cada ajuste, cada configuração, cada passo à frente se torna um compromisso. Mas vamos fazer uma pequena comparação com a Mercedes, que introduziu seu novo esquema de suspensão traseira já em Imola 2 meses atrás. E embora o resultado final não tenha sido empolgante, porque Russell começou em terceiro e terminou em sétimo, a equipe de Brackley fez o que a Ferrari ainda não fez: testar, coletar dados, corrigir e adaptar. Eles pausaram a atualização após Imola, a reexaminaram, a reintroduziram no Canadá com mais certezas e agora aguardam a Áustria para a verificação final. Ferrari, por outro lado, ainda parada nos boxes. Os técnicos liderados pela OXR estão trabalhando na nova suspensão, mas de acordo com a Sky, ela não estará pronta para Silverstone, talvez para Spa. O que significa que a Ferrari chegará à 13ª rodada do Mundial, ainda com um carro que não consegue aproveitar o potencial projetado. Neste ponto, a pergunta é inevitável: por que a Mercedes conseguiu trazer a nova suspensão para o 7º Grande Prêmio, enquanto a Ferrari tem que esperar o 13º? A lentidão, cautela ou confusão? O problema não é tanto a produção, que é feita rapidamente, mas o design. E também a compreensão do problema e a definição de uma solução. Ferrari levou semanas para entender o que não estava funcionando na SF25 antes mesmo de decidir como intervir. E enquanto analisava, o tempo passava. O risco de um novo componente chegar tarde, principalmente sem o tempo necessário para realmente adaptá-lo ao monoposto. A Mercedes nos ensina que é necessário um período de ajuste técnico e coleta de dados, e a Ferrari, neste tempo, pode não ter mais isso. Há também outra reflexão a ser feita: faz realmente sentido gastar tantos recursos em um projeto que não ganhará nada em 2025? A Red Bull já declarou que após Silverstone só pensará em 2026, a McLaren está fazendo isso, a Aston Martin já corrigiu a MR25 e está em modo de transição. A Ferrari, por outro lado, continua a perseguir soluções mecânicas, corretivas, aerodinâmicas e adaptações parciais. Mas cada atualização, como a do fundo prevista para Spielberg, requer tempo para ser compreendida e otimizada. A janela de funcionamento precisa ser redefinida, o mapa aerodinâmico deve ser recalibrado, os dados precisam ser lidos e interpretados. E enquanto isso no Mundial corre. A verdade inconveniente é que toda a energia gasta na SF25 é energia retirada do 2026. E se não começarmos a pensar estrategicamente, corremos o risco de chegar despreparados para a próxima revolução técnica. Mas por outro lado, desistir agora significaria abandonar até mesmo aquela mínima credibilidade técnica que resta. Precisamos de respostas agora.
O novo fundo de Spielberg será um primeiro teste, mas se não houver sinais claros nas próximas 2 corridas, a Ferrari corre o risco de navegar em vão até Abu Dhabi, com um carro que ninguém realmente consegue entender, e com 2026 se aproximando muito rapidamente. Portanto, todos os olhos estão voltados para a Áustria, porque desta vez as desculpas não serão mais suficientes, e a atualização mais importante da SF25, ou seja, a suspensão traseira, foi escalada de Silverstone para Spa. Na verdade, no início de maio, chegou o anúncio da nova suspensão traseira da Ferrari, que estava em desenvolvimento para melhorar a SF25 em fase de percurso e tração. Depois, em Imola, tivemos a confirmação de que essa nova suspensão deveria chegar a Silverstone para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, porque a suspensão havia passado pelo teste dinâmico e estava prestes a ser testada no túnel de vento. Mas o que aconteceu depois? A suspensão traseira será adiada, porque a prioridade foi dada ao novo fundo da Ferrari. Então, primeiro a parte aerodinâmica e depois a parte mecânica, mesmo que teoricamente seria melhor introduzir o contrário. Primeiro melhorar o carro do ponto de vista mecânico e depois aumentar a carga do veículo. Esperamos que de qualquer forma as 2 atualizações funcionem na pista. Até porque o fato de ter atrasado a suspensão traseira significa que a Ferrari quis revisá-la internamente, em Maranello, um pouco como a Mercedes fez. Porém, a Mercedes também arriscou colocar sua suspensão em ação já em Imola, para depois trazê-la de volta e reapresentá-la no Canadá. E se diz que a nova suspensão traseira pode não dar resultados imediatos. Porém, isso significaria que a Ferrari perdeu um mês de trabalho que poderia dedicar ao desenvolvimento de outras atualizações para este ano, ou até mesmo para 2026, mas vamos ouvir também as palavras de Marc Gené. Ele declarou que teremos algumas novidades técnicas sobre a Ferrari na Áustria, mas não entrarei em detalhes, com certeza falaremos sobre isso durante o fim de semana. E então vem a frenagem imediata. Essa não será a chave porque às vezes é mais importante otimizar o que você já tem. Uma mensagem que soa quase como um convite para não se iludir demais. As atualizações estão lá, mas não são a varinha mágica. A Ferrari não traz para a pista um pacote revolucionário, mas um pequeno passo à frente que deve ser bem gerenciado, caso contrário se tornará apenas mais uma variável em uma temporada já caótica. E Gené também acrescentou: o Red Bull Ring é uma pista com curvas muito rápidas, exceto 2. A McLaren é a favorita, mas espero que as 4 principais equipes estejam muito próximas, tudo será decidido nos detalhes. E, como Vasseur também disse, basta pouco para perder o trem do pódio. Se algo não funciona, mesmo que seja apenas a nível de configuração, de temperaturas dos pneus, você rapidamente cai fora dos 3 primeiros. A Áustria não perdoa. E ele até acrescentou: não apostaria dinheiro em Verstappen como campeão, eu o considero um azarão. E são palavras fortes, né? Especialmente porque não foram ditas por um fã qualquer, mas por um homem da Ferrari que conhece bem o paddock. A razão é que ele teve alguns fins de semana excepcionais, mas seu carro não é tão consistente quanto o da McLaren. Em suma, a Red Bull está em dificuldades e no caos desta temporada, até mesmo Max pode errar. Certamente essa primeira atualização da Ferrari é um pequeno passo na direção certa, esperamos. Não é uma reviravolta completa, especialmente porque estamos falando de uma atualização aerodinâmica e não mecânica. A mecânica chegará em Spa. E sim, é verdade que Verstappen é um azarão por causa do carro, porque a Red Bull não é tão competitiva quanto a McLaren. Porém, Nunca se pode subestimar um campeão como Max, porque ele sempre consegue extrair mais do que o carro oferece. Mas vamos falar Mais detalhadamente sobre a atualização aerodinâmica do novo fundo na Áustria. É o segundo passo evolutivo após o que vimos no Bahrein e foi projetado para resolver alguns limites precisos. Primeiro de tudo, o problema do Lift and Coast, que se tornou uma constante na temporada da Ferrari. Na verdade, em Maranello, eles trabalharam em uma configuração mais refinada, tentando equilibrar a mecânica, a aerodinâmica e a gestão de pneus para a Áustria. E o que realmente muda com esse novo fundo? O fundo da Ferrari foi revisado em algumas áreas-chave, particularmente na zona da borda cortante e na dessensibilização da carga aerodinâmica. Para quem não está familiarizado com esses termos, o objetivo é aumentar a consistência do fluxo de ar sob o carro, melhorando a estabilidade da carga em todas as condições, mesmo em momentos críticos, como rolagem, arfagem e guinada. A SF25 sempre sofreu com uma carga inferior em comparação com a Red Bull e McLaren. Esta atualização serve para ampliar a janela operacional do carro. Em suma, não esperem milagres, mas se funcionar, a Ferrari pode voltar a acelerar também nos trechos rápidos, sem ter que sacrificar muito o equilíbrio mecânico. Há, no entanto, um problema que a Ferrari não pode mais ignorar, ou seja, o Lift and Coast obrigatório. Nas últimas corridas, a SF25 foi frequentemente forçada a desacelerar na reta para gerenciar as temperaturas dos freios e da unidade de potência. No Canadá, ficou evidente que Hamilton e Leclerc precisavam aliviar o pé para evitar superaquecimentos. Mas não é apenas uma questão de freios. O verdadeiro
verdadeiro problema é o fundo, ou melhor, o bloco de deslizamento, a parte inferior que esfrega no asfalto, e que deve permanecer dentro de certos limites regulamentares. Na China, lembremos, a Ferrari número 44 foi desqualificada justamente por isso. A equipe agora adota o Lift and Coast também para limitar o desgaste dessa área, mas é um paliativo, não uma solução. É por isso mesmo que não seja visível a olho nu. As atualizações trazidas para a Áustria também servirão para reduzir essa dependência do Lift and Coast, permitindo finalmente aos pilotos aproveitar mais o carro na corrida, especialmente nos longos percursos. Mas quanto essa atualização poderá influenciar? Se a modificação funcionar, a Ferrari poderá redefinir, pelo menos parcialmente, sua janela de operação, encontrando maior coerência entre a qualificação e a corrida. Mas se os dados não confirmarem as dissimulações, então será apenas mais uma atualização desperdiçada. E enquanto isso, permanece a grande incógnita, sem a nova suspensão traseira esperada mais adiante, quanto realmente pode mudar a SF25, e há outro aspecto a considerar, que Dino Beganovic rodará pela Ferrari nas treino livre, e correrá no lugar de Leclerc, que terá uma sessão a menos. Para se adaptar ao novo fundo da Ferrari, que provavelmente já será testado por Hamilton nas treino livre, que é aquele que sofre também mais com a carga na traseira e a falta de tração nas rodas traseiras. Então faz sentido deixar Hamilton testar por mais tempo, mas eu também não entendo. Quando você introduz seu primeiro pacote de atualizações importante para a Ferrari, você estreia um novato no treino livre, Na minha opinião, isso faz pouco sentido. Do ponto de vista lógico, você deveria ter ambos os pilotos totalmente concentrados nas 3 sessões de treinos livres para verificar a eficácia deste novo fundo. E também fique de olho no clima, porque se houver um clima mais imprevisível, o que se pode esperar em Spielberg pode ser uma faca de 2 gumes para a Ferrari. Certamente, como o próprio Vasseur disse, na Áustria é preciso uma Ferrari perfeita. Para testar o novo fundo, tentar otimizá-lo também em previsão da corrida e adaptá-lo ao setup que será usado em Spielberg. Até porque suponhamos que o novo fundo não dê os resultados esperados para a Ferrari. Bem, neste caso, a suspensão traseira também será adiada. E é um atraso contínuo. Sim, a Ferrari não está alinhada com as outras equipes no programa de atualizações. Se houvesse um atraso adicional, seria algo muito sério e comprometeria definitivamente esta temporada. Mas também falamos da Mercedes, que vai retestar a suspensão traseira na Áustria. Na verdade, em Montreal, a equipe de Brackley finalmente encontrou uma janela técnica eficaz, especialmente em pistas que exaltam tração e velocidade. O Red Bull Ring, com suas retas e suas subidas e descidas técnicas, é uma dessas pistas que pode realmente destacar o progresso do V16. No entanto, o verdadeiro ponto de virada pode ser justamente a suspensão traseira. O novo esquema introduzido nas últimas corridas, combinado com um fundo revisado, está dando seus frutos. Na Áustria, onde a fase de tração é fundamental, essa atualização pode fazer uma diferença concreta. A primeira parte do circuito é dominada por 3 longas retas intercaladas por curvas lentas, onde a tração mecânica e a estabilidade do trem traseiro se tornam fundamentais. E é exatamente o tipo de condições em que a Mercedes agora se destaca. Mas é na segunda metade da volta que o jogo verdadeiro acontece. As curvas de velocidade média, das 6 a 10, exigem carga aerodinâmica estável e previsível. E aqui entra em jogo o trabalho no fundo e na suspensão traseira. A configuração da suspensão da V16 na Áustria será mais suave do que o habitual no traseiro. Por quê? Para obter maior permissividade na saída da curva, melhorar o ângulo de deslizamento e manter a tração sem comprometer muito a estabilidade. Na prática, uma leve rolagem a mais que permite ao carro descarregar melhor a potência no chão nos trechos mais críticos. Então curva 1, curva 3 e curva 4, sem destruir os pneus. Em suma, a Mercedes, após Montreal, quer se confirmar na Áustria. Uma pista que em partes é muito diferente, há mais pontos de tração, mas ao mesmo tempo é uma pista dividida ao meio. No primeiro e em parte no segundo setor, a tração e a saída da curva são muito importantes. Enquanto no terceiro setor, existem muitas curvas rápidas onde é importante ter uma carga lateral estável. Mas vamos ver também a situação na casa da Red Bull. A classificação fala claramente, 43 pontos separam Max Verstappen de Oscar Piastri. Muitos para ficar tranquilo, mas poucos o suficiente para ainda acreditar. O Red Bull 21 fará um verdadeiro salto à frente já neste fim de semana. Helmut Marko não nega. O carro é bom, mas é demais. Instável, funciona apenas em pistas que se adaptam perfeitamente às suas características. Mas basta uma variação de temperatura ou um ajuste não centrado e perdemos 3 décimos. Aconteceu em Barcelona, onde a penalidade afetou Verstappen. Também aconteceu no Canadá, onde Max minimizou os danos, mas sem lutar pela vitória. No entanto, em circuitos como Suzuka ou Jeddah, a Red Bull 21 ainda tem potencial para vencer. O problema é que a janela técnica em que o carro funciona é muito estreita.
enquanto a McLaren consegue se adaptar a qualquer tipo de pista. Vencendo em Miami com meio minuto de vantagem e lutando no Canadá até o fim, a Red Bull oscila demais. O time trabalhou duro nos últimos meses, trazendo novidades para Miami, Imola e Barcelona. Agora chega o pacote decisivo com novas modificações no fundo e aerodinâmica introduzidas na Áustria e aperfeiçoadas em Silverstone. E Helmut Marko deixa claro, se nem mesmo essas atualizações funcionarem, será muito difícil continuar na luta. Em certo ponto, teremos que parar tudo e nos concentrar em 2026, porque a Fórmula 1 moderna não perdoa. As equipes já devem decidir onde alocar recursos para túneis de vento e dinâmica dos fluidos computacional. É uma época de teto orçamentário. Cada desenvolvimento é uma escolha estratégica. Helmut Marko, é claro, não é impossível recuperar aqueles 3 décimos na McLaren, mas precisa ser feito agora, senão será tarde demais. Vesta acabou de vencer 5 vezes no Red Bull Ring. É a casa dele, é a casa da equipe, ele gosta desta pista, aqui a Red Bull joga em casa. Se o pacote funcionar, tudo pode ser reaberto. Mas se em Spielberg e Silverstone a diferença permanecer inalterada, o campeonato mundial pode já estar decidido a favor da McLaren. E atenção, Que na qualificação do ano passado, as unidades de potência atingiram 70% de uso máximo durante a volta de qualificação. Então, será necessária uma unidade de potência a 100% na Áustria. Até porque sabemos que está a 700 metros acima do nível do mar e, portanto, o ar é um pouco mais rarefeito. Portanto, serão necessárias entradas de ar maiores na área do capô do motor e quem tem as unidades de potência um pouco mais em dificuldade. Penso, por exemplo, na Mercedes, que teve problemas nas últimas corridas. Pode ter dificuldades na Áustria por esse motivo e não fornecer 100% de potência durante toda a corrida. Nesse aspecto, a Red Bull é mais favorecida porque nunca teve problemas com sua unidade de potência até agora, então poderá usá-la ao máximo em sua pista de casa. Mas também falamos sobre as prioridades que são dadas na pista. Finalmente, a Federação Internacional de Automobilismo publica um documento interno. A Federação Internacional de Automobilismo, pela primeira vez na história moderna, decidiu tornar públicas as diretrizes oficiais que os comissários usam para atribuir penalidades. Sim, exatamente aquelas regras que até ontem eram secretas. 2 documentos fundamentais, as diretrizes de penalidades e as diretrizes de padrões de condução. Até hoje, apenas os comissários os tinham. A partir de hoje, os fãs, as equipes e os jornalistas também podem consultá-los. E isso, goste ou não, é um enorme passo em direção à transparência. Em poucas palavras, o verdadeiro manual operacional dos comissários é tornado público. Dentro dele estão listadas mais de 100 infrações com as penalidades sugeridas, os pontos na carteira e a margem de discricionariedade. Mas não é apenas uma lista, é um documento que ajuda a explicar por que às vezes uma manobra é punida e outras não. Dentro dele estão os critérios para julgar ultrapassagens, retornos à pista, frenagens agressivas, comportamentos durante o safety car, limites de pista e a referência técnica que os comissários usam para tomar decisões. E isso é importante porque agora todos os fãs e a mídia têm as ferramentas para realmente entender o que está acontecendo. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Mohammed Ben Sulayem, declarou que os comissários fazem um trabalho muito complicado, recebem críticas excessivas. Por isso decidimos publicar os documentos que os ajudarão nas decisões. E sim, desta vez podemos dizer que Ben Sulayem acertou em cheio. Mas atenção, esses documentos não têm valor legal, não são regulamentos, mas são uma bússola, dão a direção. E agora podemos entender se um piloto recebe 5, 10 segundos de penalidade. Se essa decisão estava dentro do intervalo previsto, são os critérios que os comissários usam para julgar tudo o que acontece na pista. E as diretrizes são uma ajuda juntamente com o regulamento. Torná-los públicos é um movimento muito importante da federação na direção certa, eu ousaria dizer. E não é uma coincidência que isso aconteça, em concomitância com o fim do mandato de Ben Sulayem. Sabemos que Carlos Sainz Sr. retirou sua candidatura e, portanto, não concorrerá à presidência da Federação Internacional de Automobilismo, e Ben Sulayem com essa jogada, com o anúncio dos motores V10 no futuro e outras declarações que agradam aos fãs. Ele certamente faz isso para tentar ser reeleito como presidente da federação, com todas as suas virtudes e defeitos. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os temas que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro-lhes de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Aqui do Rastro Tudo. Nos vemos em um próximo vídeo.